Prezados amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, aqui estamos com mais um capítulo de Negócios em Cena. Aquela série em que nós sempre temos aqui uma pessoa convidada com uma experiência muito ampla, que vai trazer conteúdo, vai trazer informação, e vocês sabem que eu, ao apresentar essa pessoa, gosto sempre de dar a ela a palavra para que mostre quem ela é e o que ela faz e como ela gosta de se apresentar. Portanto, Karina Ochoa, minha querida amiga, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso encontro. E aí, olhando para a nossa audiência, quem é a Karina Ochoa? O que você faz hoje dentro do mundo dos negócios? Bom, primeiro eu quero te agradecer a vocês que estão nos assistindo. Eu sou Karina Ochoa, especialista em compliance comportamental e felicidade corporativa, que nada mais é do que buscar as boas práticas nos negócios, seja na iniciativa privada ou na administração pública. Eu já faço isso já há boas décadas, Mário. E, bom, você disse que trabalha com comportamento e tem um foco em felicidade. Como é que é o título exato do teu trabalho? Eu sou Chief Happiness Officer. Explica pra gente. Exato. Chief Happiness Officer nada mais é do que uma facilitadora de felicidade corporativa. Ao contrário do que muita gente pensa, felicidade não é uma coisa que você tem de forma constante, seja na vida, seja nos negócios. Então, quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando de bem-estar. Nós estamos falando de ambientes mais saudáveis, nós estamos falando de ambientes onde você não tem aquele lado tóxico do trabalho, né? Tem se falado muito sobre isso nos últimos tempos, principalmente pelo fato de que do último ano para cá nós tivemos números alarmantes de pessoas se afastando dos seus ambientes de trabalho e principalmente tendo uma dificuldade em retomar. Em 2024, por exemplo, nós tivemos um número de afastamentos que chegou a quase 500 mil de pessoas pelo INSS, né? Isso significa que pessoas que foram ao INSS se afastaram por mais de 15 dias. Mas a gente não sabe exatamente quantas pessoas ficaram afastadas ou quantas pessoas, porventura, não se afastaram e continuaram trabalhando adoentadas. No ano passado, em 2025, esse número pulou para quase 600 mil pessoas. A gente sabe que esse número é um número subnotificado, a gente sabe que se a gente for pensar em números reais, isso ultrapassaria muito facilmente aí 10% da população brasileira, porque nós temos sim um ranqueamento de outros quesitos que influenciam nisso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de felicidade, a gente tem que olhar que o Brasil lidera o ranking em país mais ansioso do mundo, que nós estamos ranqueados também quando a gente fala de questões relacionadas à saúde mental. Então, a gente tem que pensar nesses quesitos de forma global para que a gente tenha esses números, entendendo que esses números não são números absolutos, são números relativos. Você comentou, falou agora, da questão da felicidade no ambiente corporativo, né? Então, todo mundo sabe que aqui não tem roteiro, então o papo é livre e as perguntas que eu vou fazer, algumas delas podem ser até curiosidade de quem está nos assistindo. Você falou da felicidade do ambiente corporativo. É possível alguém ser feliz dentro do seu contexto pessoal, da sua rotina pessoal de vida, e ao mesmo tempo ser infeliz no ambiente profissional? Ou seja, você trabalhar no ambiente corporativo a felicidade nesse conceito de bem-estar, e a pessoa lá no ambiente ser tóxico, você ter problema, mas ela em casa tá bem, ou essas coisas se misturam e quando ela está mal em um lugar, já leva o problema para o outro lado também? Essa é uma pergunta de $1 milhão, então vou até olhar para a câmera e deixar isso bem claro para quem está nos assistindo. É possível você ser feliz em casa e ser infeliz no trabalho, é possível você ser feliz nos dois ambientes e é possível você ser infeliz nos dois ambientes, feliz e infeliz. O que ocorre, Mário, é que quando a gente fala, volto a dizer, de felicidade, a gente está falando de bem-estar. Então imagine você, a gente não tira uma roupa de estou em casa, estou indo para o trabalho, nós somos uma única pessoa. É como se você falasse de saúde mental sem falar de saúde global. Você não tira a cabeça para cuidar da cabeça e não cuidar do resto do corpo. Então, quando você fala, por exemplo, em estar em casa feliz e no trabalho infeliz, significa que o seu status de bem-estar em casa, ele é provido, no trabalho não.
Quando eu comecei essas pesquisas, por volta de 2010, a respeito de assédio e de violência organizacional, eu ficava me perguntando, será que as pessoas são felizes no trabalho? Porque a gente escuta tantas histórias, eu já escutei tantas histórias em todos esses anos. Naquela época, eu tinha acabado de ser diagnosticada com burnout, eu tinha acabado de sofrer um assédio violento no lugar onde eu trabalhava e eu procurava respostas. E me senti muito sozinha, muito isolada. Então eu fui estudar e transformei a minha dor, ao invés de num sofrimento, eu transformei essa minha dor numa pesquisa. Hoje, quase 16 anos depois, essa trajetória me levou para vários lugares, não só do ponto de vista físico, lugares onde eu pude visitar e conhecer ambientes de trabalho, como do ponto de vista também virtual, porque a internet leva a gente para esses lugares. E eu observei, por exemplo, que quando a gente fala de ambientes que não conseguem ter lideranças que enxerguem no outro um ser humano como ele e que essa liderança seja humilde a ponto de reconhecer que ela não sabe de tudo, esse ambiente ele tem uma propensão muito grande de ser tóxico, de ser um ambiente não saudável. Até essa palavra tóxico no ambiente de trabalho ficou muito vulgarizada nos últimos tempos. Tem muita gente que nem gosta de falar, é ambiente tóxico, todo mundo falando sobre isso. Mas não tem outro nome pra gente dar. Se você está falando de um ambiente que não é saudável, ele vai te fazer mal. Ele é nocivo, então, que seja, mas é um ambiente que não te provém o bem-estar que a gente precisa. Então, quando eu falo de Chief Happiness Officer, por exemplo, eu falo de um cargo voltado para facilitação de felicidade no trabalho. Hoje a gente já começa a falar de um cargo voltado para o bem-estar, que é o Chief Wellness Officer, que ele vai trabalhar o bem-estar no sentido amplo da coisa. Então hoje eu sou uma Chief Happiness Officer, mas eu sou uma Chief Happiness com um quê de Chief Wellness. Por quê? Porque esse meu bem-estar, ou seja, esse bem-estar que eu proponho para o cliente, seja na administração pública ou na iniciativa privada, ele precisa ser contínuo. Então não adianta, é como palestra motivacional. Vou tocar num ponto polêmico aqui, tá? Quem estiver nos assistindo vai entender bem o que eu tô falando. Você vai numa palestra motivacional, eu já fiz palestra, o cliente pediu, eu fiz. Hoje em dia eu explico muito para o cliente, não existe a possibilidade de você motivar ninguém, a motivação é de dentro para fora. O que você pode fazer é uma palestra inspiracional, é uma palestra que vai tocar no seu coração, que você vai sair dali com vontade de fazer diferença, provocado a pensar de maneira diferente. A mesma coisa é a felicidade. Eu não vou chegar com uma caixinha de felicidade e falar, Mário, toma aqui essa caixinha de felicidade, todo dia você toma um comprimido de felicidade, isso não existe, isso é ficção. Agora, eu quero fazer aqui uma distinção, ou perguntar sobre uma distinção, que eu vejo muita gente confundir felicidade com sucesso. Você encontra muito isso, principalmente nas lideranças, ou seja, aquele cara que está numa posição de poder, ou seja, representa esse poder, um sucesso profissional, e ele confunde que isso faz parte da felicidade dele. Amanhã tem uma mudança qualquer e ele impede essa posição, e ele fica infeliz, ou seja, na cabeça dele, sucesso e felicidade são similares. Você vê muito isso acontecer? Depende da maneira como a pessoa enxerga a felicidade, né? A gente tem várias formas de entender felicidade, desde você entender felicidade pela felicidade interna bruta, que é uma forma de você validar e você dar índice de felicidade, e o Butão veio com essa dinâmica. A própria Dinamarca, que a gente veio acompanhando o trabalho da Dinamarca com essa questão da felicidade, e tantos outros países que vêm discutindo essa questão da importância da felicidade. Quando você fala de sucesso e felicidade na mesma página, você precisa ter muita clareza de que a gente está falando de felicidade como bem-estar, como você gostar do que você faz, como você está no ambiente que você quer voltar, e você tem o sucesso como resultado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas palestras, Mari, que diz o seguinte: o sucesso ele é resultado de 2 fatores que para mim são primordiais. O primeiro deles é a preparação, ou seja, não adianta você ser preparado e você não enxergar que aquilo que você está fazendo vai ter como resultado uma coisa que vai te trazer sucesso, né? Então você tem a preparação. Mas ao lado da preparação você tem que ter
o momento do não. E o que seria isso? A persistência, que muitos chamam de resiliência. Então, a preparação mais a persistência é igual a sucesso. Por quê? Não adianta nada você ser preparado e não ser persistente, você não alcança sucesso. Não adianta nada você ser persistente, mas não ser preparado, você não alcança o sucesso. E isso não necessariamente te traz a referência de felicidade, porque a felicidade é você ver dentro desse processo todo que eu coloquei aqui, a possibilidade de se sentir bem fazendo aquilo que você faz. Então, se você faz um projeto, por exemplo, que você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar uma satisfação pessoal, você pode ser uma pessoa de sucesso que não ganha dinheiro com aquilo, mas que tem uma satisfação pessoal. E isso vai te trazer felicidade. Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa de se leva, uma pessoa que está ranqueada lá no topo da pirâmide do poder dentro da estrutura em que você está, volto a dizer, seja na iniciativa privada ou na administração pública, e não se sentir uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque quando você chega lá, você sente aquela palpitação, aquela angústia, você está em burnout, você tem estresse pós-traumático. Então, a gente precisa entender que a felicidade, ela traz para você o bem-estar, e o sucesso é resultado desses dois fatores. Ou seja, se você vê, por exemplo, uma pessoa e você considera assim, se eu te fizer a pergunta, Mário, você se considera uma pessoa de sucesso? Você vai ter uma condição de avaliar o que é sucesso para você. Mas o sucesso para você talvez não seja a mesma coisa para mim. Ou seja, a métrica é muito diferente. Individual. Você não tem condição de você colocar isso tudo numa tabela de Excel, fazer uma fórmula e no final ter o mesmo resultado. Então, eu considero sim que a felicidade tem a ver com o bem-estar. E óbvio que quando você se sente bem naquilo que você faz, seja um projeto, seja no seu trabalho, ganhando dinheiro ou não ganhando, mas tendo um resultado que seja satisfatório, você vai se considerar uma pessoa de sucesso. Eu conheço pessoas que não ganham absolutamente muito dinheiro, ganham relativamente, ou seja, não são pessoas que são ricas ou que têm um potencial financeiro muito alto e que se consideram pessoas de sucesso e são inspiração para outras pessoas. Por outro lado, eu conheço pessoas que têm muita grana, que têm resultados financeiros excelentes e que não se consideram nem felizes e nem com sucesso. Então, a subjetividade do comportamento humano é que vai implicar nesse resultado. Então, a gente tem que avaliar por todos esses quesitos. A gente, na hora de fazer, por exemplo, a avaliação de felicidade corporativa, a gente tem metodologias várias, né? Uma delas mais conhecidas é a metodologia PERMA. E nessa metodologia, você vai avaliar 5 quesitos que são importantes para você se considerar uma pessoa feliz. Então, a gente contrariou a expectativa de dizer que felicidade é alegria. Então, você está alegre o tempo todo, você está feliz. Não é assim que funciona. Não existe um trabalho perfeito. E se você me perguntasse há 15, 16 anos atrás se alguém pode ser feliz no trabalho, eu diria que não. Porque eu estava em sofrimento. E quando você está em sofrimento, você não vê nada que seja positivo naquilo que você está vivendo. Hoje eu já posso dizer muito tranquilamente que sim, você pode ser feliz no trabalho. Com saúde mental, com saúde física, com um balanceamento necessário, porque você não tem a vida pessoal e profissional separadas, uma interfere na outra, e você trouxe um bom exemplo. O sujeito está lá super feliz em casa, chega no trabalho, acaba. Ele transfere isso para os outros. Nesse sentido, eu estou me lembrando aqui de uma situação de alguns anos atrás, um pouco antes até da pandemia. Eu tenho um grande amigo médico geneticista que estava fazendo um estudo sobre doenças raras, para principalmente crianças, e como é que isso influencia nos pais, que obviamente tem sua atividade profissional e tem que cumprir lá com a sua tarefa, o seu horário, etc. Então eu estava participando desse trabalho com ele, e aí eu vim a identificar uma coisa que ocorre muito, que às vezes as pessoas não entendem, que é a diferença entre absenteísmo e presenteísmo. Perfeito. Então, aí vem a questão de como é que o fator pessoal, né, da família influencia no trabalho. É o que você está dizendo. Às vezes você tem algum fator que faz com que você não se sinta bem no trabalho, mas não é por conta do trabalho. Sim. É por conta de um contexto que você está vivendo. Sim. E que em alguns casos leva ao burnout, em outros casos leva ao presenteísmo, né? A pessoa que está presente fisicamente, mas não está fazendo a tarefa dela ou contribuindo. A casa de luz acesa que você não sabe se tem alguém Você vê dentro. muito isso hoje nas empresas? Sim, total. É legal quando você traz essa questão do absenteísmo e presenteísmo, que são duas palavras que começaram a ser discutidas recentemente, né? Então, absenteísmo, sim, é esse processo de afastamento. Então, 2025, a gente está falando de quase 600 mil pessoas doentes
adoecidas ou em adoecimento, ou seja, a gente tem esses 3 processos, né? Quer dizer, a pessoa já está doente, a pessoa está adoecida, primeiros sintomas, ou em adoecimento, que é quando você começa a ter ali uma prévia. E você tem o presenteísmo, que é a casa com luz acesa, você não sabe se tem alguém lá dentro. Que é aquela pessoa que a gente até algum tempo atrás falava, né? E é uma forma jocosa de tratar o tema, obviamente, mas dizer assim, fulano tá aí de físico, mas tá fazendo, agora a gente fala que tá fazendo download, né? Não tem energia ou sei lá o quê. A grande questão, e aí você trouxe a questão do burnout nesse contexto, é que o burnout, por exemplo, é uma síndrome que recentemente foi reforçada pelo CID, mas que ela já estava incluída como uma doença ocupacional, já sendo discutida há muitos anos, já há alguns anos. E o burnout ele é um esgotamento pela questão profissional. Se discute muito se tem burnout assim, assado, etc., mas vamos falar do burnout do âmbito profissional, que é o que nos interessa. Quando a gente fala do CID, do burnout, é um esgotamento no âmbito profissional, ou seja, você tem que ter uma relação, um nexo de causalidade, você tem que buscar lá no trabalho, lá no seu ambiente laboral, a causa para que você fique adoentado. Esse é um ponto. Se você tem uma situação pessoal, por óbvio que isso vai diminuir a sua imunidade, vai fazer com que você fique mais fragilizado, mas se você não conseguir conectar, e talvez aí apenas um talvez, muitas das ações são mal interpretadas por conta disso, de forma legalista você tem que juntar as duas pontas e fazer com que elas se unam dentro dessa conexão de causa e resultado. Mas é muito complicado um sistema onde você muitas vezes faz um exame periódico, um exame admissional, e o médico ou a médica do trabalho, na hora de fazer esse exame admissional periódico, te pergunta assim, Mário, tudo bem? Tudo bem. Você fuma, você bebe? Você está sentindo alguma coisa? Deixa eu ouvir seu coração e ver que você está vivo, porque bota lá, te ausculta rapidamente, sente se você tem alguma coisa no pulmão, te dá um atestado e você sai. Não te pede um exame de sangue? Não te pede uma avaliação psicológica? Não te pede, de repente, não faz um olhar mais crítico em relação àquela situação? Não verifica se você está tremendo porque você, naquele momento, deixou, por exemplo, você é um adicto e deixou de usar aquilo que te dá adicção e que naquele momento você está tendo uma crise. Se você não tiver esse olhar mais aprofundado, automaticamente você passa literalmente por aquela situação, entra na empresa e pode ali desenvolver mais fatores que possam trazer riscos psicossociais. Esse é um ponto. Por outro lado, a gente analisando a questão do trabalho, quando você tem aquilo que a gente chama, né, de onboarding, ou seja, aquele kit de boas-vindas, onde a contracultura organizacional você recebe no primeiro dia, e lá vem um vidrinho escrito Síndrome de Gabriela, que diz aqui, sempre foi assim, sempre vai ser assim, e etc, etc, nada vai mudar. Você acostuma com isso. Então você já, no primeiro dia você já começa o processo de adoecimento. Então hoje, por exemplo, a gente tem ouvido muito falar da NR1, das normas regulamentadoras, eu tenho sido muito demandada nisso, muito, graças a Deus, mas assim, a gente sabe o quanto é difícil falar sobre isso. E aí quando você fala de riscos psicossociais, por exemplo, você não está falando de uma coisa nova, você está falando de uma coisa que já existia na ergonomia e que foi trazida a uma norma que recentemente, o ano passado, foi publicada, e a partir de maio desse ano, maio de 2026, vai ser as autuações vindo aí para as empresas. A preocupação que eu tenho como pesquisador e como uma pessoa que trabalha com isso é a seguinte, que eu sou uma sensibilizadora, eu sou uma especialista em pessoas. Mário, você acredita piamente que todo mundo que está preocupado com a norma regulamentadora está preocupado em cumprir a norma ou gerar uma situação de bem-estar dentro da instituição, da empresa que trabalha? Para mim, estão querendo cumprir a norma e... Cumprir a norma, o que significa dizer que eu fiz o meu papel. Exato. E aí a gente cai naquela mesma situação que nós temos sempre, que é vivermos num país legalista, onde você tem sempre que cumprir uma norma, mas que a norma não foi criada para punir. Eu trabalho no universo jurídico há muitos anos, apesar de não advogar, mas sou consultora hoje da OAB, faço muitos trabalhos junto com o pessoal do direito, sou professora de direito há mais de 2 décadas, eu ensino isso para os meus alunos, eu falo sempre, a norma não foi feita para ser punitiva. Nenhuma norma é feita para punir. Ela só pune quando a pessoa não cumpre aquilo que precisa ser feito. A norma, ela tem um objetivo pedagógico. Por que pedagógico, Karina? Porque simplesmente, o que acontece? Você tem a norma. Se a norma diz para você não fazer, você vai lá e faz, a norma está te ensinando a não fazer. Você que foi lá e fez, então é questão comportamental.
Por isso que quando eu entrei no universo do compliance, para quem não sabe o que é compliance, a gente vai explicar, né, Mário, porque nem todo mundo sabe. O compliance é uma parte que a gente estuda, não só de comportamento, mas também jurídico, voltado para as boas práticas nas empresas e nas instituições públicas no mundo inteiro. Não é uma coisa nova também, mas desde que a gente teve operações voltadas para buscar realmente o equilíbrio necessário, a segurança jurídica dentro das nossas instituições. Incluindo os aspectos éticos, né? A gente começou a ter essa discussão. Então, a gente tem a questão da postura ética do sujeito, a gente tem a questão da prevenção à corrupção. Corrupção não é simplesmente um desvio de dinheiro, é uma questão comportamental, porque quem desvia o dinheiro é a pessoa. Não tem instituição nem empresa nenhuma que por si só não existe isso. Instituições são feitas de pessoas. Então, se você tem uma pessoa que tem um comportamento que é um comportamento que foge à regra do jogo, que é a sociedade ser ética, por óbvio que essa pessoa ela tem um comportamento singular, mediante a todo um grupo que vai agir conforme deve acontecer. E aí a gente tem visto mais essas discussões de compliance de 2013 para cá. Então, dentro do compliance, ou seja, o que significa esse compliance? É estar em conformidade, é fazer aquilo que precisa ser feito, é ter uma boa prática. Eu estudo a parte do comportamento relacionada a compliance. Então, eu me tornei uma cientista comportamental, eu trabalho muito com os grupos, principalmente grupos de ministério que discutem isso em âmbito federal e que tem escalonamento para estados e municípios, para que a gente possa pensar em como fazer essas boas práticas chegar lá na ponta. Porque se eu falo de uma boa prática, eu tenho que pensar no C-level, eu tenho que pensar quem está lá na alta direção, eu tenho que pensar no gerente, no diretor, no head, eu tenho que pensar no supervisor, mas eu tenho que pensar naquele pessoal que está lá na base, porque todos fazem parte do mesmo ecossistema, todos fazem parte da organização. Quando eu, Karina, trabalho na porta, eu trabalho em nome de uma empresa. Na realidade, você, só para fazer uma metáfora, a empresa é uma construção e cada pessoa é um tijolinho dessa construção. Exato. E se algum tijolinho estiver fragilizado por alguma razão, ele coloca em risco toda a estrutura da empresa. Excelente metáfora. E você usou uma palavra que faz muita diferença hoje, que é a questão do risco. Quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando de risco reputacional. Risco reputacional, para você que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, é algo que vai interferir diretamente no legado, seja de uma empresa ou de uma instituição pública. Então, se você sai na primeira página de um jornal, se você aparece na mídia, a rede social está aí para isso, é um turbilhão de emoções, é um Shark Tank de notícias, você tem de tudo. E aí você sai na primeira página, no primeiro dia, você lê a matéria, fulano de tal foi preso por isso, aquilo, outro. A empresa começa a perder dinheiro, não recebe mais investimento, as pessoas param de comprar, empresas quebram. Eu falei na semana passada, Mário, uma coisa interessante, que eu considerei interessante, reverberou como interessante, por isso que eu posso dizer que foi interessante. Se você não tiver a consciência de que aquilo que você está fazendo vai interferir em todo um grupo que faz parte da sua estrutura, seja público ou privada. Eu gosto sempre de falar público ou privado, porque às vezes a gente fala só de empresa, mas assim, empresas negociam com instituições públicas, então a gente tem todo um grupo ali intercalado. Se você não tiver noção de que a sua atitude individual interfere em todo um grupo, você pode ter absoluta convicção de que o trabalho que você exerce hoje vai durar pouco. Porque você vai começar a fazer coisas sem pensar no seu coleguinha do lado, da mesinha do lado. Ele vai falar, mas fulano de tal furtou, desviou. Ah, mas não fui eu, não tem nada a ver com isso. Gente, não é assim que funciona. Aconteceu alguma coisa, você precisa denunciar. Ah, mas eu não vou denunciar. Eu não vou ser... Aí começa a dar os nomes, né? Não importa. A gente precisa fazer isso. Porque a atitude de um... É igual a história do beija-flor, né? A atitude de um beija-flor tentando apagar um incêndio da floresta pode ser uma coisa muito pequena, mas ele está fazendo a parte dele. Bom, dentro desse quadro que você está com o olhar dentro, no ambiente empresarial, a gente pode extrapolar para outras coisas, inclusive no mundo pessoal. Denunciar a violência doméstica, por exemplo, Perfeito. Não é coisa só de quem está sofrendo a violência, mas alguém não pode ser passivo diante de um caso e simplesmente está lá do outro lado da parede, não é comigo. E essas coisas fazem parte de uma nova sociedade que se quer criar, né?
Perfeito. Você colocou um ponto muito importante, que é essa coisa do em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete, tá? Queria deixar essa dica aqui para você que está nos assistindo, ainda vai nos assistir. Mete sim. Se você tem uma situação, por exemplo, voltada para uma violência organizacional, que não é contigo, você pode ser a pessoa a ser assediada, você pode ser a pessoa a sofrer uma ansiedade generalizada, você pode ser a pessoa que no futuro próximo vai ter um estresse pós-traumático. O número de pessoas que tem tido vontade... Até violência física. Violência física, violência de qualquer tipo. A violência psicológica é uma violência que te corta a carne sem passar uma faca. Por quê? Porque ela é uma violência invisível. A Marie-France Irigoyen, que é uma pesquisadora que eu particularmente uso muito nas minhas pesquisas, ela é uma pesquisadora francesa, e ela traz essa provocação de dizer que o assédio, por exemplo, é um mal-estar dessa civilização que a gente vive. E o mal-estar da civilização foi uma denominação utilizada muito por Freud, olha só que legal. A psicanálise já falava sobre isso e a gente está falando sobre isso hoje nos ambientes organizacionais. Então, quando você trabalha com a ideia de uma violência invisível do cotidiano, que é o que ela fala, a gente está falando de Dejur quando ele fala de uma psicodinâmica do trabalho, ou seja, até que ponto o trabalho e você estão ali andando juntos e estão em consonância. A gente está falando de um filósofo que é um cara assim que eu super admiro o trabalho dele, que é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele coloca a gente para pensar sobre até que ponto nós também não estamos nos voluntariando para essa roda viva, que é estarmos eternamente cansados, é estarmos eternamente em exposição, que ele fala isso na Sociedade da Transparência, e até que ponto isso não interfere na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente coloca o trabalho como protagonismo da nossa vida e não a gente como protagonista da nossa própria vida. O trabalho, ele faz parte do processo, ele não é o todo. Ele traz dignidade. O ócio é importante, como dizia o Domênico de Masi, ele precisa existir para que a gente continue sendo criativo, mas sem dúvida ele faz parte de um processo de busca pela dignidade. Ele provoca você a construir um caminho para você realizar seus sonhos, por exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente, talvez até venha me criticar. Essa é uma pergunta complicada até para fazer, vocês vão entender por quê. Você estava falando aqui, né, do assédio, sobre várias formas, a violência psicológica. Eu vou tirar aqui a questão da violência física, eu vou ficar na violência psicológica. Quando eu era adolescente, na escola, existia o que a gente hoje chama de bullying. Obviamente era igual na época, o molecada um provocava o outro, xingava. Mesma coisa que a gente ouve falar hoje, só que hoje existe todo um ambiente para se evitar isso, se conter isso e, digamos, eliminar isso do cotidiano dos jovens e das crianças. Mas isso existia no passado e não existia essa consciência social e coletiva de se conter, de se cuidar. E na época a gente cresceu, a gente, às vezes, na molecada, saía no tapa, mas depois estava conversando, batendo papo, tomando lanche junto, e assim a vida passou. Por que eu disse que é difícil comentar e fazer essa pergunta? Porque eu, assim como muitos outros, vivenciaram esse tipo de ambiente e que, na época, a gente tinha que se virar naquele contexto. Muitas vezes os pais falavam o seguinte, vai lá e se vira, eu não quero saber. Hoje em dia já é diferente, os pais já se envolvem de alguma maneira, né? O que é que mudou na sociedade e nessa, digamos assim, nessa forma de se abordar o comportamento, de se estudar o comportamento? O que é que mudou para que hoje já se tenha essa outra consciência? Eu estou focando dentro dessa coisa do bullying do jovem e do adolescente. O requinte é a sofisticação da violência, eu diria. Porque quando a gente fala de violência, nós estamos falando de algo que ultrapassa a questão física. Se você está falando da questão psicológica, a gente está falando de vários tipos de violência. Então, se você fala do bullying, por exemplo... Completando, quando entrava na faculdade, tinha o trote.
Eu sofri o trote. Então, e tinha o trote, algo que hoje as melhores escolas até proíbem. Sim. Elas orientam os alunos veteranos a terem um outro tipo de abordagem. Sim, eu já fiquei nessa transição dos trotes mais absurdos para algo que tivesse sentido, né? Quando você fala da sofisticação da violência, você começa a falar de coisas que não existiam com essa nomenclatura há anos atrás. Então, se você traz, por exemplo, a questão do bullying, é uma violência que traz aí a questão do desrespeito imbuído e de uma exclusão. Se você fala do stalking, que é o crime de perseguição, e aí a gente está falando de crime, a gente está falando não de uma perseguição de fulano, que gosta de Beltrano, e que encontrou numa festa, que sabe onde vai estar. Não, é a pessoa que, de forma recorrente, de forma muito intensa e desconfortável, ela começa a fazer com que a outra pessoa deixe de ter uma vida com liberdade. Se você fala, por exemplo, do assédio moral, e aí o assédio sexual também é tipificado, está lá no Código Penal, mas se você fala do assédio moral, você está falando não de um crime, mas você está falando de algo que pode se equivaler a alguns tipos de situações que o Código Penal institui como crimes e que tem a ver com a questão da violência. A gente tem vários pesquisadores que falam sobre isso, mas a gente tem um chamado Heinz Lyman, que ele, na época que começou a pensar sobre a questão do assédio moral, ele fez mais de 45 tipologias de assédio moral, por exemplo. Então a gente ficaria aqui vários episódios falando só sobre isso. Então hoje a gente já tem mais informações, você falou uma coisa interessante, o envolvimento das famílias. Então, não que as famílias não se envolvessem naquela época, mas hoje a gente tem uma família que muitas vezes fica mais atenta a esses sinais. A gente tem um requinte, uma sofisticação muito grande da violência entre os jovens, com esses desafios online, com essa deep web, com essa falta muitas vezes de controle em relação a acessos ligados à tecnologia, um excesso de tela. Então, houve uma escalada muito grande da violência, Karina, não apenas, nós passamos a ter mais informações. Então, antigamente, quando você via, por exemplo, uma situação desses desafios que hoje são pela internet, eles aconteciam antes, mas não da maneira como a gente está vendo agora. Então, a informação tem chegado cada vez mais detalhada para nós. E talvez e talvez isso traga para a gente a sensação de que está diferente. Talvez não esteja tão diferente. Talvez a informação esteja chegando para a gente com mais precisão. E aí a gente precisa ter uma visão muito crítica a respeito de tudo aquilo que a gente consome, de tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo que a gente recebe, esses inputs de informação, para que a gente possa processar todos eles e a partir desse processamento a gente conseguir fazer as diferenciações necessárias para que a gente também não comece a rotular tudo. Antigamente era melhor, hoje é uma confusão. Não. A gente tem um processo de nostalgia, mas a gente não pode beirar a melancolia, a vida segue. Então, e aí a gente, quando você falou, digamos, o momento atual em que a gente tem a rede social, a gente já viu vários casos de meninas ou meninos que, de alguma forma, eles começam a ter um bullying digital. Sim. Ou seja, um grupo que começa a usar as redes sociais e faz uma pressão a ponto da gente ter casos em que as crianças suicidaram por não resistir à vergonha na rede, né? Ou seja, isso que você está chamando do crescimento da violência, ela está mais explícita e mais presente até por conta da rede social? Sim, sem dúvida. Porque, assim, quando você analisa hoje a nossa sociedade, a gente vive uma sociedade de comparação. Então, se você vê uma influencer numa rede social, tá lá postando seu lifestyle, seu estilo de vida, com muitas viagens, com muitas festas, com muita coisa, por óbvio que se você não tiver o equilíbrio necessário, e até eu troquei a palavra equilíbrio pela palavra balanceamento, né, que eu gosto mais, aprendi com o meu mentor, inclusive, se você não tem um balanceamento de tudo isso que você consome, por óbvio que você vai começar a falar, opa, mas por que eu não tenho, por que eu não consigo? E é neste movimento, é neste cenário que esses jovens, muitas vezes, que não têm ali uma orientação, ou que também não querem ouvir a orientação dos pais, dos responsáveis, eles caem nessas armadilhas. E aí quando você traz aí a questão de pessoas que vêm a ceifar a própria vida ou que têm ideação em relação a isso, a gente vê casos assim emblemáticos, como é o caso, por exemplo, desses jovens que hoje a gente tem muito esse consumo
eu não diria exagerado, mas muito próximo de cultura coreana, por exemplo, sul-coreana. No Brasil é um fenômeno, como no mundo inteiro. E o que você observa? Que muitos desses jovens que estão inseridos e que ganham eu vou dizer assim, entram numa ascensão e ficam notórios no mundo inteiro, a gente começa a ver fulano faleceu, Beltrano faleceu, aí você fica, mas como? Essa pessoa estava no auge do sucesso, aí vem a questão que a gente falou lá no começo de sucesso e felicidade, mas talvez ele tivesse sucesso e não fosse feliz. Estava sendo obrigado a fazer aquilo, entrou no looping de ganhar dinheiro, e aí você tem todo um arcabouço de pessoas ao seu redor. Então, hoje o que a gente observa é que existe sim uma sociedade de comparação. Você precisa saber quando você desliga as suas redes sociais. Eu, por exemplo, no final do ano eu fiz um desafio comigo mesma. Você já me conhece há algum tempo e sabe que eu tenho um projeto de internet que é um programa que eu faço lives constantemente. Eu tenho um programa de rádio, que a partir de amanhã já vai ter um projeto paralelo que vai estar no YouTube. Eu tenho propostas de trabalho na internet que a gente está aqui o tempo todo dialogando. Eu cheguei no final do ano e desliguei minha rede social. Aí foi aquele desespero. Porque eu não sou de milhões de seguidores, mas eu tenho uma audiência muito qualificada. E a pessoa começou a me mandar mensagem pelo WhatsApp, quem tinha proximidade, assim, o que houve? Porque eu fiz uma mensagem no final, eu falei, olha, a partir de hoje eu estou desconectando as redes sociais, feliz ano novo, até ano que vem e tchau. E vou voltar na segunda semana de janeiro. Aquilo me deu não só um detox em relação a isso, mas me deu uma serenidade em enxergar tantas outras coisas que estavam ao redor e que a gente consumido o tempo inteiro, porque a gente consome e a gente é consumido. Que eu falei, opa, a minha relação com as redes sociais vai mudar a partir de agora. Então, eu tive esse discernimento, mas eu estou na metade do século em matéria de existência humana. Então eu vou te dar o meu exemplo que, mais ou menos uma situação parecida, em 2021, eu resolvi dar um detox no meu Instagram. Ele está parado desde 2021. Quando eu vi como é bom você não depender, né, desse tipo digamos, de plataforma para você desenvolver sua vida. O tempo está correndo rápido e eu quero aqui, a gente tem falado muito de problemas, né, das coisas que cercam, eu quero aqui dar uma guinada de 180 graus. Ó, o outro lado, você chegou a falar no momento da Dinamarca, você sabe muito bem que eu sou um tiete da Escandinávia, principalmente da Finlândia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver há algum tempo, e que é um país sempre eleito aí como um dos países mais felizes Sim. do mundo. E aí a gente pode estender em níveis diferentes para a Suécia, para a Islândia, para Dinamarca, Noruega. E aí eu gostaria que você, dentro da tua ótica, do teu estudo, porque como eu sou fã, eu não quero ficar expondo aqui as minhas ideias, mas eu gostaria que você, dentro da sua ótica, tentasse, o que faz com que aquele canto do mundo, que muita gente reclama que é gelado, que é frio, o que faz para que ele seja um canto onde um país e outros países ali também se destaquem como os mais felizes do mundo? É legal você fazer essa pergunta, porque recentemente a minha instrutora, enfim, inspiradora para eu ter me aprofundado mais em felicidade corporativa, que é a Renata Rivetti, ela fez uma viagem, eu nem sei se ela já voltou, mas ela teve a oportunidade de fazer viagem para poder fazer em loco essas pesquisas, né? E uma das coisas que ela comentou e que a gente está acompanhando a viagem dela foi justamente a questão do acolhimento. Então, quando se fala de felicidade, a gente fala de bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de acolhimento. Se a gente voltar um pouquinho atrás, quando você perguntou a respeito das questões e eu trouxe um pouco do compliance, a gente fala de canal de denúncia quando a gente precisa denunciar um assédio. Mas quem é que te acolhe? Quem é que te provém segurança psicológica? Esses países, eles conseguiram avançar tanto no sentido de conseguir transmitir para a população também a possibilidade de
uma segurança não só física, como psicológica, em se afastar quando, por exemplo, uma mãe precisa vivenciar uma licença maternidade, o pai vai junto para que você tenha a questão do acolhimento. E o pai também tem a licença. Exato, o pai vai junto, você ter a possibilidade de ser receptivo para as pessoas que vêm de fora. Você colocou uma coisa muito importante, são países tão gelados e que tem tanto frio, o que faz essas pessoas serem tão calorosas? É a questão da cultura. A educação, e aí eu vou falar uma coisa que, para você que está nos assistindo, ainda vai nos assistir, obviamente, sabe bem disso. Educação é a base da transformação em relação a todas as possibilidades do que a gente está colocando aqui. Então, se você investe em educação, você avança tantas casinhas no tabuleiro que você tem resultados com excelência. O que faz de um país ser um país mais feliz, um país mais seguro, um país que consegue ter resultados significativos em relação aos seus investimentos sociais? Educação. Então eu trago sempre essa ideia de que quando você faz toda essa estrutura em base, ou seja, desde o bebezinho, criança, adolescente, adulto, o resultado não tem como ser diferente do que ser um resultado positivo. Então, quando a gente fala de, mas a felicidade, eles estão no ranking, e aí você colocou alguns outros países que também são bem ranqueados quando a gente fala de índice de felicidade, mas o que é felicidade para essas pessoas? É sentir-se bem e seguros no lugar onde elas vivem. Elas não têm vontade de sair dali. Elas podem até passear, viajar, mas elas vão voltar. Excepcionalmente, você vai ver uma pessoa dessa, como eu tive a oportunidade de ter uma aluna que veio da Dinamarca para o Brasil, e o marido dela, que não era dinamarquês, mas era de Portugal, e ele nasceu na Itália, foi criado, uma parte em Portugal, depois foi morar na Dinamarca, os filhos dela dinamarqueses, ela veio para o Brasil e ele não conseguiu se adaptar. Porque nós somos um país ruim? Não, porque o nosso universo caótico só nós entendemos. É difícil explicar o Brasil para estrangeiros, como diz o Leandro Carnal, é muito difícil. Então, como se costuma dizer, não é um lugar para amador. Não é para amador, em especial o lugar onde a gente vive, né? Mas só para deixar bem clara essa pergunta, essa provocação que você fez, volto a dizer, não existe uma fórmula pronta. Mas se você me perguntar qual é o segredo para esse sucesso todo, é o investimento em educação e o investimento em segurança. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança psicológica. Imagina uma mãe saber que tira uma licença maternidade, que vai ter o pai ao lado para poder prover toda aquela estrutura. Lugares onde você vê mães deixando carrinhos de bebê com o bebê dentro, na rua. E o pessoal fala, meu Deus, que absurdo. Mas é uma cultura diferente da nossa. E eles se compreendem e servem de modelo para o mundo inteiro. Como é que você explica isso? Não tem uma explicação lógica. Bom, eu quero acrescentar em tudo que você falou uma coisa que faz parte do conjunto, que é, em todos esses países, o respeito pleno pela natureza. Exato. Ou seja, entendendo a natureza, não como a árvore ou a planta, mas entendendo a natureza como um ambiente onde todo esse complexo de vida vai acontecer. Minha querida, o tempo está passando, nós estamos chegando no final, gente. Mas sempre tem uma pergunta final, e eu me inspiro num antigo ator que infelizmente já faleceu, o Antônio Abujamra. Ele tinha um programa em São Paulo, na TV Cultura, ele encerrava, fazia a última pergunta, e eu vou fazer a mesma pergunta que ele muitas vezes fez. E aí eu quero que você, por favor, responda olhando lá para a câmera, olhando para o pessoal. Opa. E tente ainda com toda a sua vivência, sua experiência, Karina, para você, o que é a vida? A vida é um complexo de oportunidades. Eu costumo dizer que a vida é uma dinâmica que não para em nenhum momento. A todo dia a gente ter a possibilidade de reescrever a nossa própria história e a história de outras pessoas, como é o que eu faço através do meu trabalho. E é também uma dádiva, no sentido da gente agradecer todos os dias por estarmos vivos. A vida é a oportunidade de você transformar a sua história num legado. Um legado de impacto social, não só para você, como para outras pessoas. A vida é a oportunidade que você tem de estar aqui. E o estar aqui é o agora. Não viver no passado, não viver no futuro.
viver no presente, que é o que nos pertence. Eu quero agradecer bastante a sua presença, Obrigada. a sua generosidade em dispor do seu Mário. tempo para conversar conosco. Vocês que nos acompanham sempre aqui nessa série Negócios em Cena, sabem também que a palavra final, o encerramento do programa é sempre da pessoa convidada. Portanto, eu gostaria que você encerrasse esse nosso episódio e no encerramento, se eventualmente você gostaria de ter falado algo que eu não perguntei, esse é o momento. Primeiro eu quero te agradecer, Mário, pelo carinho, pela generosidade sempre comigo, de estar me convidando para esses momentos, para esse bate-papo. Agradecer a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, a BMN, que é sempre uma grande parceira. A gente poder contribuir com um tijolinho em cada um desses momentos, para mim é muito importante. Sabendo que tudo que você disse faz parte da minha história, mas faz parte da história de muitas pessoas que estão nos assistindo. E quem quiser saber mais, me siga nas redes, @CarioShowa. Eu estou sempre à sua disposição, querido. Muito obrigada pelo carinho. Pessoal, até o próximo episódio, sempre conosco aqui na Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Até mais. Tchau, tchau.